Valendo. Aula 4 do nosso curso de sintaxe para concursos públicos, Enem, IF e tudo mais que precisar. Na aula 3, nós retomamos o que foi visto na aula 2 sobre transitividade verbal, sobre os verbos transitivos, verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, verbo de ligação, e por aí vai. Temos os tipos de predicado. E vimos também que existem, na transitividade verbal, os verbos transitivos, os verbos que transitam, que pedem complemento. Vou falar em transitar, em transitividade, tem a ver com trânsito, tá certo? A palavra transitividade faz parte da etimologia da palavra trânsito, que vem de transitare, do latim transitare, movimentar, tá certo? Então, os verbos transitivos, aqueles que necessitam de uma complementação, eles recebem complementos que são chamados de objeto direto e objeto indireto, como nós vimos na aula sobre esse tema. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento, que necessita de um complemento, como nós dizemos, que pede um complemento, mas não necessita da preposição. Os verbos transitivos indiretos, eles também precisam de complemento. Por quê? Porque são transitivos. Portanto, também necessitam de complemento. Só que eles necessitam de um auxílio para chegar ao complemento. Eles precisam do auxílio da preposição. Por isso, nós dizemos que são transitivos indiretos, porque não se ligam diretamente aos seus respectivos complementos. Eles necessitam da ajuda, do auxílio de uma preposição obrigatória. E existem os verbos bitransitivos, que pedem dois complementos. Um acompanhado com preposição, objeto direto, e o outro, acompanhado com preposição, objeto indireto, e outro sem preposição, objeto direto. Pois bem, o objeto direto nós já sabemos que é o complemento do verbo transitivo direto. Mas quais palavras podem exercer essa função? Isso é interessante eu saber. Não basta eu saber que o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. É necessário que eu saiba que ou quais palavras podem exercer essa função. Por quê? Objeto direto é uma função sintática. Eu analiso o objeto direto na sintaxe, não na morfologia. Portanto, eu preciso saber quais palavras, lá na morfologia, vão exercer função sintática de objeto direto. E aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, uma das palavras que exerce essa função é o substantivo. O substantivo pode exercer sintaticamente função de objeto direto, como no exemplo, passageiros e motoristas atiraram. Atiraram o quê? Atiraram moedas. Então, moedas é o objeto direto do verbo atiraram. Moedas é objeto direto na sintaxe. Mas se eu tivesse feito uma análise morfológica anteriormente, teria percebido que moedas é um substantivo. Então, já tenho a primeira palavra que pode exercer função de substantivo, que é, a primeira classe de palavras que pode exercer função de objeto direto, que é substantivo. Certo? Só substantivo? Não. Pronome substantivo, Vamos relembrar sempre. Os pronomes, eles podem ser
antes daquela classificação toda, pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome interrogativo e por aí vai. O pronome ele pode ser substantivo, pronome substantivo, ou pronome adjetivo. É bom sempre bater nessa tecla. Quando é que o pronome é considerado um pronome substantivo? Quando ele substitui, como quando ele toma o lugar de um substantivo. E quando é que ele é um pronome adjetivo? Quando ele acompanha o substantivo. Então, aqui eu tenho o seguinte: o pronome substantivo pode exercer função de objeto direto. Os jornais nada publicaram. Os jornais publicaram o quê? Nada. Então, a palavra nada, o pronome nada, exerce função de objeto direto. Só essas? Não. O numeral. O numeral que geralmente exerce função de adjunto adnominal, pode, como no exemplo aqui, no exemplo do material, exercer função de objeto direto. A moça da repartição ganha R$ 450. Observe que eu tenho um numeral exercendo função sintática de objeto direto do verbo ganhar, que está conjugado aí na terceira pessoa do singular do presente indicativo em ganha. Certo? E ainda eu tenho o caso da palavra substantivada, que nós vimos lá nas aulas de morfologia, que a palavra ela pode sofrer a substantivação e passar de sua classe gramatical para a classe dos substantivos, quando geralmente acompanhada por um artigo, tá certo? Ou por um determinante de modo mais genérico, tá certo? Então vamos lá. Tem um que de explicável. Esse um que é a palavra substantivada. Olha só. O que está substantivado em virtude da presença do artigo 1. Tá ok? Então, eu tenho aqui um que, uma palavra substantivada, na função de objeto direto. Tem mais? Tem. Tem mais. Agora entra um pouco de complexidade. Por quê? Porque depois de eu ter visto que existe, que pode acontecer de um substantivo exercer função sintática de objeto direto, de um pronome substantivo exercer essa mesma função, de um numeral exercer essa mesma função de objeto direto, de uma palavra substantivada exercer essa função de objeto direto, eu tenho uma oração inteira que exerce função de objeto direto, que é a tal da oração subordinada substantiva objetiva direta. Assunto que se vê lá no período composto. Aqui nós estamos falando sobre o período simples. Estamos fazendo uma revisão geral de sintaxe do período simples. Certo? Mas eu tenho o exemplo aqui do período composto, porque eu preciso falar que, além de substantivo, pronome, numeral e palavra substantivada, eu posso me deparar com uma oração inteira exercendo função de objeto direto. Meu pai dizia, quem diz algo. Dizia o quê? Dizia que os amigos são para ocasiões. Aqui eu tenho o verbo dizia, que é um verbo transitivo direto, e eu tenho que os amigos são para ocasiões, eu lhe serviam, né? São para ocasiões, exercendo a função de objeto direto. Só que eu não vou dizer que isso é um objeto direto. Eis aí um detalhe. Se eu vier aqui e disser que isso é um objeto direto, está errado. Está errado. Está exercendo a função de objeto direto. Está exercendo a função característica de objeto direto. Mas, porque eu tenho um verbo, esse período, esse enunciado, eu chamo de oração. Tem verbo é oração.
Então, não posso dizer que é só um objeto direto. Eu posso dizer que é uma oração com função de objeto direto. Então, é uma oração objetiva direta. Tá certo? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse trecho inteiro exerce função de objeto direto. Tá certo? Tranquilo? Então, essas são as palavras que podem exercer a função sintática do objeto direto. Depois peguem essa aula e revisem, e anotem, tal. Porque eu vou dizendo desde o começo do curso. É assim que estuda, que se estuda. Tá certo? Eu mandei um exercício e duas pessoas responderam, pediram um gabarito. Certo? Duas pessoas. E já faz uns 15 dias isso. Tudo bem, não existe uma obrigatoriedade de você fazer os exercícios. Claro que não. Aqui você não perde ponto, nem ganha ponto. Na escola é outro sistema, mas aqui não. Só que, quando você deixa de exercitar, deixa de aprender. Então, a minha fala nesse sentido é mais de alerta. Né? Cuide. Não para me mandar, não para... mas para que vocês façam a autoavaliação sobre aquele conteúdo. Conseguiu entender bem? Estou aqui no exercício, estou exercitando. Consegui entender uma parte aqui, outra parte eu estou um pouco ainda meio fraco. Então, preciso reforçar nessa parte. Preciso rever essa aula. Preciso ver essa aula com outros professores. Preciso ver essa aula, preciso ver esse assunto numa gramática. Enfim. Certo? Por quê? Porque se a gente sempre culpar a falta de tempo, nós não estaremos sendo honestos com nós mesmos. Certo? Será que é falta de tempo ou de prioridade? Eu não tive tempo, por isso, por aquilo. Chega um momento que é preciso tirar tempo de onde não se tem. Certo? Então não é carão, é só para, de repente, vocês se ligarem aí e dizem, realmente eu tenho que rever isso aqui, eu tenho que fazer, tenho que exercitar e tal. Tá certo? Só que às vezes precisa dar uma cutucadazinha para a galera ficar ligada. Mas, de boa, não vão se chatear com isso, até porque, eu falei, aqui não é escola, ninguém é obrigado a mandar exercício, fazer exercício e tal, a gente passa o exercício porque, na minha concepção, tem que exercitar. Certo? Mas aí, relaxa, é com vocês. Objeto indireto. Quais são as palavras que podem exercer função de objeto indireto? Praticamente as mesmas. Só não aparece aqui a palavra substantivada. Então, substantivo pode exercer a função de objeto indireto, o pronome pode exercer a função de objeto indireto, o numeral e a oração. E aqui no caso, observe, esquecia-se de. Quem esquece, esquece de. Então, esquecia-se de. Eu tenho na oração principal um verbo transitivo indireto. E na oração subordinada, um complemento chamado objeto indireto. Mas aí eu não tenho objeto indireto. É o mesmo caso da oração anterior. Aqui eu tenho uma oração que vai exercer função sintática de objeto indireto. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Toda essa oração está exercendo função sintática de objeto indireto, do verbo transitivo indireto que está lá na oração principal. Aqui eu tenho um período composto.
Eu tenho duas orações, uma principal e outra subordinada. Nesse caso, subordinada substantiva. E nós vamos ver isso aí, claro, quando formos estudar período composto por subordinação. Certo? Tendo visto os objetos que são complementos do verbo, vamos agora para os complementos do nome. Ah, professor, existem nomes incompletos? Sim. Assim como existem verbos de significação incompleta, existem nomes que precisam de uma complementação. E é aí onde entra o abençoado do complemento nominal. Primeiro, o que é o complemento nominal? É um termo sintático e completa nomes. Acabou. Por isso, complemento nominal. Completa nomes. Professor, eu aprendi que nomes são substantivos, que nomeiam os seres em geral. Não só eles. Eu falei isso, se eu não me engano, foi na aula passada ou em outras aulas por aí. Quando se fala em nomes na língua portuguesa, tem que se ter em mente o seguinte: substantivos, adjetivos e advérbios. Quando nós falamos de nome ou de nomes no plural, na língua portuguesa, nós estamos referindo a substantivos ou adjetivos ou advérbios. Isso são conhecidos como nomes, não só substantivos, tá certo? E isso tem que ficar na mente de vocês. Falou em nome, já sei, ou está falando de substantivo, ou está falando de adjetivo, ou está falando de advérbio. Tranquilão? Antes de passar para frente, antes de seguir em frente, eu gostaria de perguntar aqui uma coisa para vocês que estão nesta aula. Nesta aula. Quem de vocês, tem aqui 6 pessoas, Clara, eu ia dizer Tiana, Luana, está aparecendo o nome de Tiana aqui, Luana, Tâmara, Laura, Everton e Gabi. 6 pessoas. Quem de vocês, respondam-me com sinceridade, ou aqui, abrindo o microfone, ou no chat, quem de vocês tem uma gramática impressa em casa? Uma gramática física? Não, professor, eu tenho no computador, quer saber não. Quer saber gramática na sua estante, lá na sua mesinha. Quem de vocês tem uma gramática? Qualquer que seja ela, de qualquer ano, que seja publicação, de qualquer editora, de qualquer autor, uma gramática em casa, quem tem? Maria Clara disse, eu não tenho, professor. Quem mais? Tâmara também não tem. Quem mais? Quem não tem ou quem tem? Também não tenho. Luana também não tem. Quem mais? Laura também não tem. Gabi e Everton Viana. Cadê esse povo? Não estão por aí? Vamos lá. Gente, a primeira coisa que vocês têm que ter, ou deveriam ter, é uma gramática em casa. Gabi está aí. Me responda, abençoada. A primeira coisa que vocês deveriam ter é uma gramática em casa. Tá certo? Por quê? Porque vocês estão estudando para um objetivo, um concurso, um IF, um futuro Enem. E Gabi também disse que não tem. Então, se tiver aqui, é só Everton que não respondeu. Os outros nenhum tem. Né? Não responderam que não tem. Everton acabou de também dizer que não tem. Então, vocês estão 100%. Vocês estão errados, eu vou usar essa palavra. Pessoal, vocês devem ter uma gramática em casa. Deveriam ter, já que não tem, devem tê-la, devem providenciar. Tá certo? Por quê? Como eu falei, são pessoas que estão se preparando
para um concurso, para um certame qualquer, um Enem, um IF, um concurso público. E devem ter uma gramática em casa para estudo, para exercícios, para eventuais dúvidas, né? O ideal é que se tenha várias gramáticas. Ah, mas eu não vou ser professor de português, que eu quero gramática. Para pesquisar. Pronto, Everton Viana. Boa pergunta. A ideia era chegar nessa parte aí. Era indicar realmente um. Continuando aqui, eu te indico já. Tenha uma gramática em casa para consulta. Ah, não, está fazendo o curso. Não, mas o curso é um básico. Né? Uma gramática em casa, você pode conferir o que eu estou dizendo depois da aula, revisar pelo material aqui e pela sua gramática. Vocês estão me entendendo? É necessário que vocês, desde já, vocês adquiram aí, façam um esforço e adquiram uma gramática. Tem gramática de vários preços, tá certo? Tem gramática de vários preços. Cara, vou indicar. Durante muitos anos mesmo, essa gramática que eu vou indicar agora, e ela ainda é referência, né? Ela ainda é clássica, é a clássica. Everton Viana viu aí, eu acho que eu levei ela para Campo Grande semana passada, e Everton viu. Essa gramática do Domingos Pascoal Segala. Eu acho que Tamara também viu com ela lá em Marizal semana passada. Essa gramática, durante muito tempo, ela foi a mãe das gramáticas, como diz aquele meme lá, mãe da educação. A mãe das gramáticas, quando se falava de concurso público. Muito se estudou e muito se estuda para ela ainda. Então, eu acho que se tem uma gramática como essa, é essencial. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidinho aqui, para eu trazer para vocês a informação do preço dessa gramática hoje. Gramática hoje, na Amazon, ela tá barata, ela já foi mais cara. Essa daqui, que eu mostrei a vocês, R$ 166. É um investimento, porque é uma gramática de referência. Se você sair pesquisando por aí, gramática de referência, ela vai entrar, com certeza, nas gramáticas indicadas. Com certeza. Então, essa é a minha indicação inicial. Por quê? Porque, além de ela ser completa, ela tem exercícios com gabarito e ela tem uma linguagem acessível. Por isso que ela é a queridinha no meio dos concurseiros, pela linguagem que o autor utiliza. Tá certo? Então, a primeira dica é essa. Gramática, novíssima gramática da língua portuguesa do Domingos Pascoal Segala. Mas eu tenho aqui uma série de outras gramáticas. Caso vocês não queiram essa daqui como eu posso dizer, compacta, no sentido de tamanho. Cheirosa que só uma mala de barbeiro. Essa daqui, para você que anda com muito peso, você que é professor que já leva seus vários livros e quer ter o gramática ali de lado, sempre tá consultando, essa do Nilson Teixeira de Almeida. É completa também. Tem tudo, tem exercícios, tem gabaritos, exercícios, questões de concursos, tá certo? Então, essa aqui é a indicação para quem quer uma gramática mais leve, porque observe a diferença, certo? Peso, né? Isso aqui é mais prática, mais cômoda, mais portátil, enfim. Depois, lá no finalzinho da aula, quando eu terminar a gravação, eu vou recomendar, indicar mais algumas, certo? Senão a gente perde a aula todinha só que não é perder tempo. Esse momento aqui de indicação de gramática faz parte da aula e é essencial. Né? Vocês terem um norte. Tem uma gramática, tá certo? Qualquer uma dessas duas, inicialmente, bom tamanho, tá certo? Se for optar por uma da linguagem mais acessível, mais legalzinha, Celso Cunha,
Mas se você quiser conforto, para mobilidade, portabilidade, essa daqui dá conta do recado demais, é muito boa também, inclusive. Sigamos, pois, depois eu indico mais gramática no final da aula, quando parar aqui No de... caso aí, você falou 3, né? Com essa de Celso Cunha. Não, falei duas, falei essa de Celso Cunha, essa de, não é Celso Cunha, é Segala, Celso Cunha tá ali. Falei a de Hum. Segala e falei essa daqui, do Nilson Teixeira. A de Segala, a de Celso Cunha tá ali para a próxima indicação no final da aula. Voltemos, Pronto, você pois, para o substantivo. bata a foto delas, 3, e manda no grupo para a pessoa se lembrar. Pronto. Eu já mando com o link da Amazon para vocês, quem quiser comprar aí. Show. Vamos lá. Então, por que eu disse dessa... Meu cachorro estava entrando na aula. Dessa necessidade de uma gramática, da importância. Quando eu falei, que eu pego, lembrei, de repente alguém tem alguma e ninguém tem. Mas é importantíssimo que você tenha um. Inclusive, existe uma gramáticazinha lá, pequenininha. Ela é R$ 5. Claro, ela não tem exercícios, ela não, mas ela tem o conteúdo gramatical todo. A teoria ela tem toda. E é bem menorzinha do que essa. Por quê? Porque é menorzinha. Isso aqui é metade, sei lá, é isso aqui. Por quê? Porque ela não tem exercícios. É só a teoria. Mas para quem quer estudar a teoria, para quem quer fazer uma consulta rápida, de uma hora para outra ali, ela quebra o galho. E é R$ 5, ou 6, se eu não me engano, na Amazon. Ou seja, é um valor irrisório. É mais barato que um sanduíche, né? E é algo que você deve ter, pelo menos essa que eu falei, de R$ 5. Enfim, prosseguindo. Complemento nominal. É o quê? É um termo sintático que completa nomes. Normalmente, ele vem regido de preposição. Ah, professor, agora lascou. Eu vou, de repente, confundir com o objeto indireto. Por quê? Porque também é regido de preposição. Na hora da questão, eu vou confundir. Não vai? Por que não vai confundir? Porque o objeto indireto, apesar de também ser regido de preposição, ele completa verbos transitivos indiretos. O complemento nominal completa nomes. Então você não vai confundir. Tá certo? Por esse motivo. Declare seu amor pelo Ceará. Amor por quem? Amor pelo Ceará. Detalhe. Geralmente, a gente costuma dizer que o complemento nominal completa substantivos abstratos. Põe isso aí nas suas anotações. O complemento nominal completa nomes, completa substantivos, abre parênteses, abstratos, fecha parênteses. O que eu tenho aqui no exemplo? Eu tenho amor, substantivo abstrato, certo? A oposição votou favoravelmente ao governo, termo preposicionado, completando o sentido do advérbio favoravelmente. E por aí vai. O torcedor tinha fé. Tinha fé em quem? Em seu time. Complemento do substantivo abstrato fé. Observe que chegamos mais uma vez ao que eu falei outro dia. Para eu analisar sintaticamente uma situação e marcar numa prova uma alternativa que apresente um complemento nominal, eu tenho que ter uma noção de classes gramaticais. Por quê? Porque no conceito diz que é um termo preposicionado. Então, primeiro eu tenho que conhecer todas as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Pá! Tenho que conhecer as preposições essenciais. Tá certo? Por quê? Porque, de repente, eu olho para cá e tem em. Em é preposição. E agora?
Pelo. Pelo é a preposição. Eita, e agora? A. Esse A aqui embaixo, meu Deus, A é preposição? A é artigo, não? Aí você vai lembrar que A pode ser preposição, pode ser artigo, pode ser pronome. Aí a ideia de começar o curso pelas classes gramaticais. Tá certo? Então não é só procurar o termo que completa nomes. Tem que decorar o conceito. Eu trabalho muito nessa questão de falar de memorização, de decorar. Decora o conceito, decora que complemento nominal é um termo sintático que completa substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, e que é um termo preposicionado. Com isso na cabeça, você parte para análise. Só que se é um termo preposicionado, você tem que saber o que é uma preposição, senão não adianta. E outro, para descobrir uma questão com complemento nominal, você tem que saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo e o que é um advérbio. Morfologia. Tá entendendo? Por isso que eu venho dizendo. Não é só saber que existem 10 classes de palavras, é saber reconhecer essas classes de palavras numa frase, num período, num parágrafo, num texto inteiro. É saber reconhecer. Só para analisar complemento nominal, você tem que saber o que é o complemento nominal, primeiramente. Você tem que saber o que é a preposição. Você tem que saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Só para encontrar o complemento nominal na abençoada da questão. Estou entendendo como é mais embaixo aí o nó. Fiquei indiferente à sua desculpa. Indiferente é um adjetivo que está precisando de um complemento. A sua desculpa é um complemento nominal. A gente chama de CN, é um termo preposicionado que está completando o sentido de um adjetivo. Então, eu tenho aí exemplos com o termo preposicionado completando substantivo, completando adjetivo, completando advérbio, que no caso, nesse exemplo aqui, é o favoravelmente, advérbio. E isso é complemento nominal. Acabou. Então, o terror, ai meu Deus do céu, complemento nominal, grosso modo, é isso. Então, se você compreende o conceito, né, e exercita esse conceito, e exercita com questões depois, primeira teoria. Se um conselho do professor, primeiro você vai para a teoria. Ah, eu quero resolver questões. Sim. Dê uma focada na teoria. Estude a teoria. Vá para a questão seguro da teoria. Passei um exercício. Tudo bem. Está seguro para fazer? Ainda não. O que não pode servir de desculpa para não fazer. Olha só. Parece o pai dando carão, né? Enfim, mas é pro bem de vocês. Você não pode... vou fazer de qualquer jeito. Aí você faz de qualquer jeito, erra, 8 de 10, e se decepciona. E põe na cabeça, erroneamente, que não está aprendendo. Claro, você viu o assunto uma vez, não revisou, foi fazer as questões, errou 8 de 10, natural. Você não pode pôr na cabeça que não está aprendendo uma coisa que você viu uma vez. Claro que você não aprendeu. Porque o objetivo dessa aula, de todas as aulas que existem no mundo, de todos os professores, enfim, não é fazer você aprender o conteúdo. Eu já falei isso aqui. Eu falo isso na sala de aula direto. O objetivo de qualquer aula do mundo é fazer com que os alunos compreendam aquilo. Não aprender naquela aula. Não se aprende numa aula. Ah, gostei da aula. Hoje eu aprendi. Que mentira. Gostou por quê? Porque entendeu. Maravilha. Que coisa boa.
exercita para aprender. Rever a teoria, ver, rever, fazer anotações, rever de novo e tal, tal. Estou preparado. Não sei, vou saber agora. Vou para as questões. Agora eu tô. Aí foi, pá. Eita, rapaz, tô bom, acertei 9. Ou então acertei as 10. Ou então acertei 8, 7. Por quê? Porque foi seguro. Então, vou repetir. Para vocês não se desiludirem e acharem que não estão entendendo, que português não entra na cabeça, aquele blá 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 todinho que a gente escuta, eu ouço há 20 anos, há 21 anos, eu ouço isso em sala de aula, em cursinhos e etc, etc, etc. Vão para as questões, mas antes revisem a aula, revejam os conteúdos. Se necessário, vejam a mesma aula com outros professores. Para aí sim ir para a questão, e depois de tudo isso, se você ainda errar várias, aí sim, aí comece a se preocupar. Algo não está bem. Mas depois de todo esse processo, se você ter aula uma vez, fazer, no outro dia fizer o exercício e errar um bocado e se desiludir, tá errado. Não pode, você não pode se desiludir. É natural que você erre várias. Tá certo? Então, outra coisa que eu faço, que eu peço, que eu aconselho, né? Antes de fazer questões objetivas, façam questões de análise sintática, como eu fiz aqui, como eu faço sempre, como aquele exercício que eu mandei na última aula, fugiu a palavra, no Word. Não era questão de marcar tal qual na prova. É a questão de análise sintática. Você realmente vê se está entendendo. Ah, professor, mas a gente tem que fazer exercício tal qual a prova, tal gabarito. Simulado igual a prova. Depois que estiver seguro na análise, você vai para a questão. Por quê? Porque na questão você vai fazer aquela análise para saber qual é a resposta correta, marcar a alternativa correta. Então, você já treina fazendo análise sintática, tal qual aquele exercício. Outro dia em Campo Grande a gente estava treinando, eu e Everton lá, né, daquela maneira que a gente fez ali, Everton, é o legal de estudar. Aí depois sim, depois vai para questões objetivas. Então pegue mais essa dica aí também, tá certo? Que é isso. Não é nem um bicho de outro mundo. É isso. Depois do complemento, eu vou voltar para perguntar se ficou dúvida. Se não, eu adianto. Para a gente entrar no adjunto adnominal. Só o complemento nominal. Acabou, acabou. É isso. Um termo sintático que completa substantivos, abstratos, normalmente, adjetivos e advérbios. E é um termo preposicionado. Pronto. Não é nem um bicho de outro mundo. É basicamente isso. Agora, pode ser que haja uma confusão com o adjunto adnominal, com o agente da passiva, vou falar isso daqui a pouco, que é um termo preposicionado também e tal. Você pode confundir. Mas, grosso modo, é isso. O complemento nominal é isso. Certo? Pois bem, dúvidas? Alguém deixou de entender alguma coisa de complemento nominal? Se sim, compartilhem conosco. Se não, vamos passar para o adjunto nominal. Tá certo? Quem não tem dúvida, bota um polegarzinho aí, um joinha. Quem tem, pergunta, então bota uma mãozinha para baixo. Clara já entendeu ali. Vamos lá. Tâmara disse que tá ok. A Tâmara tá estudando, essa tá nojenta toda. Concorrente de vocês aí, viu? Luana, Everton, Gabriela. São. Na verdade, a aula de hoje, exceto as meninas que estão no nono ano aí, Maria Clara e Laura, o restante aqui só tem pedagogo. São concorrentes pelas próximas vagas, dos próximos concursos aí. Então vamos lá. Se ninguém mais se pronunciou, imagino eu que estejam entendendo. O que é, pois, um adjunto adnominal? Vamos lá. O complemento nominal, visto agora, é um termo sintático que completa o sentido de nomes.
O adjunto adnominal, ele não completa, ele modifica. Ele modifica um substantivo, independente da função sintática desse substantivo. O adjunto nominal vai modificá-lo, qualificando, especificando, determinando ou indeterminando. Observe, eu costumo dizer sempre assim, enquanto o complemento nominal completa o sentido de nomes, de substantivos abstratos, o adjunto nominal se liga a substantivos concretos, tá certo? O complemento nominal completa nomes de substantivo abstrato, o adjunto nominal não completa, ele se associa para modificar. Ele está junto ao nome para modificar substantivos concretos. O adjunto nominal só se relaciona com o substantivo. O complemento nominal completa substantivo, adjetivo e adjunto. Perdão, e advérbio. Então, olha só. Se nós formos traduzir literalmente a palavra adjunto nominal, pegando lá da sua etimologia, nós teremos o seguinte. Esse prefixo ad ou ad, se eu encontrar aqui aqui, significa etimologicamente junto. E eu tenho ad aqui e tenho ad aqui. Se eu fosse traduzir isso aí, com esses prefixos, eu teria adjunto adnominal. Junto, junto, junto ao nome. Se eu fosse traduzir, seria junto, junto, junto ao nome. Beleza. Adjunto adnominal é um termo da oração que modifica um substantivo concreto, independente da sua função sintática, qualificando esse substantivo, especificando esse substantivo, determinando esse substantivo ou até indeterminando esse substantivo. Quais palavras exercem função de adjunto adnominal? Se eu não me engano, já falei disso numa aula também. Os adjetivos, eles podem exercer função de adjunto adnominal, além de predicativos, como vimos nas aulas passadas. As casas antigas eram mais trabalhadas. Então, eu tenho aqui, ó, esse adjetivo exercendo função de adjunto adnominal do substantivo casas. Artigos também exercem função de adjunto adnominal. Olha só, artigo exercendo função do adjunto adnominal de estrelas. E o azinho aqui exercendo função de adjunto adnominal de noites. Ah, pessoal, então esse as lá de cima de casas também não é adjunto adnominal? É. E por que você falou de antigo? Porque nesse exemplo eu queria destacar os adjetivos. Mas se fosse uma análise completa, esse as também certamente exerce função de adjunto adnominal. Então, adjetivo, artigo, numeral, tá certo? 3 árvores, o numeral 3, exercendo função de adjunto adnominal do substantivo árvore. Observe que até agora eu tenho 3 palavras relacionadas a 3 nomes que são substantivos concretos, exercendo função de adjunto adnominal desses nomes, tá certo? 2 carros, 2, numeral, adjunto nominal de carros, e por aí vai. Artigo, adjetivo, numeral. Pronome adjetivo, olha só, pronome adjetivo na função de adjunto adnominal. Olha só, lá nos complementos nominais, nós vimos que tem a questão do pronome substantivo. Não, lá no objeto direto, perdão. Pronome substantivo.
Aqui é o pronome adjetivo, que exerce função de adjunto nominal. Tá certo? Não é o pronome substantivo, é o pronome adjetivo, nesse caso. Olha só. Aqueles computadores. Por que eu chamo esse pronome de pronome adjetivo? Porque está caracterizando o substantivo computadores. Mas no caso aqui, estamos falando da função sintática, pronome adjetivo, função morfológica. Função sintática de adjunto adnominal. Locução adjetiva também tem a mesma função. Função sintática de adjunto adnominal. O suco de laranja. Então, de laranja, locução adjetiva, exercendo função sintática de adjunto adnominal do substantivo suco. De férias, também. Mesma situação. Locução adjetiva. Agora deu certo. Esse cachorro vai embora. Já tá batendo. Locução adjetiva. Não, tem outra ali, vição dele secretário. Exercendo função de adjunto adnominal. Lembrando, locução adjetiva é uma expressão formada por preposição, formada de preposição mais substantivo, que exerce a mesma função que exerceria um adjetivo. Por isso que chama de locução adjetiva. E por aí vai. Então, o que eu tenho? Palavras que exercem função de adjunto adnominal. Adjetivo, artigo, numeral, pronome adjetivo, locução adjetiva. Essas são as palavrinhas que exercem função sintática de adjunto adnominal. Certo? Deixa eu apagar aqui esse negócio. A gente dá continuidade. O que nós temos aqui? Mais exemplos, né? Com numeral e tal, com adjetivo, com pronome adjetivo, com locução adjetiva, com artigo, exemplos de adjuntos adnominais, todos destacadinhos aí. Vamos para cá agora. Para a gente fechar essa parte da aula de hoje, vamos fazer aqui a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, para ficar claro aí. Essa parte é a parte bem interessante. Por quê? Porque é comum que haja essa confusão, né? Na hora de analisar uma questão, por exemplo, fazer essa confusão entre adjunto adnominal e complemento nominal. Pois bem, se lembre, quando eu terminar de gravar, quem quiser ficar uns minutinhos, eu vou apresentar algumas gramáticas aqui. Certo? Quando eu terminar de gravar aqui a aula. Complemento nominal. E adjunto adnominal. Como é que eu vou diferenciar? Olha só. O complemento nominal, ele completa, você foca nisso aqui, ele completa o sentido de substantivos, como eu falei já, abstratos, de adjetivos e de advérbios, ligando-se a esses por meio de preposição. Aí tem mais 3 exemplos. Tenho a certeza. Quem tem certeza? Certeza de alguma coisa. De sua culpa, complemento nominal. Do nome, certeza. Ela está longe. Longe de quê? Longe da verdade. Eu tenho aqui complemento nominal do advérbio longe. E aqui embaixo eu tenho cheia. De quê? De frutos. De frutos, complemento nominal, do adjetivo cheia. Complemento nominal é isso. É um termo sintático que completa o sentido de nomes. É um termo sintático preposicionado que completa o sentido de nomes. Substantivo, adjetivo e advérbio. Isso é complemento nominal. Nós já vimos aqui, estamos só reforçando. Pois bem, sigamos. Para determinar o complemento nominal, para você ter a certeza de que aquela palavra é de fato complemento nominal, basta seguir esse esquema. O nome,
vai ter ali um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E eu reforço a questão do desenvolvimento da capacidade, da habilidade de saber identificar, da competência de saber identificar um substantivo, e quando ele é abstrato, e quando ele é concreto, um adjetivo e um advérbio. Mais preposição, mais que ou quem. É aí que você vai descobrir se aquele termo preposicionado é complemento nominal ou não. Olha só. Ele é perito. Ele é o quê? Perito. Perito em quê? Em computação. O que eu tenho aqui no esquema? Eu tenho perito, substantivo, mais preposição em, mais que. Claro que o que não aparece aí. Né? O que você vai fazer mentalmente. Ele é perito em quê? Ele é perito em computação. Então, depois de ver esse esquema, você vai entender que esse termo em computação é o complemento nominal do nome perito. É um termo preposicionado que está completando o sentido de um nome. Já o adjunto adnominal, ele não completa, ele indica tipo, matéria, substância ou possuidor. Olha só que interessante isso. A porta de madeira foi arrombada. De madeira é um termo preposicionado. Ah, e agora? É um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? A palavra casa, primeiro ponto, é um substantivo concreto. Beleza. Falei que o complemento nominal completa geralmente substantivos abstratos. Você já vai ficando de olho vivo aí. Segundo, de João não está completando o sentido do substantivo casa, porque o substantivo casa não é um substantivo que necessite de um complemento, como, por exemplo, perito. Perito em algo. Ele é perito, sim, mas é perito em quê? Né? Você diz assim, meu professor é perito. E paro, aí você diz, sim, mas ele é perito em quê? Já, quando eu digo a casa, não tem para que dizer a casa de quem, a casa de quê. Enfim, assim como o caso de porta. A porta. Se eu disser a porta foi arrombada, tá ok. A porta não necessita de um complemento. O que eu tenho aqui? Eu tenho um adjunto adnominal do substantivo concreto porta, indicando matéria, nesse caso, de que é feita a porta? De madeira. No exemplo de baixo, a casa de João indica posse. Tá certo? Portanto, essa é uma das formas, né, uns macetes que a gente passa para você, para o aluno, não confundir complemento nominal com adjunta nominal. O primeiro ponto é que um não completa o sentido do outro. Ou seja, o complemento nominal é diferente do adjunta nominal, por quê? O complemento nominal completa o sentido. O adjunta nominal não tem essa preocupação de completar sentido de ninguém. Certo? E depois tem esses macetes aí para vocês fazerem a diferença quando necessário. Portanto, revisem isso aqui depois, com calma, façam anotações. As pessoas gostam de assistir a aula ao vivo, né? E é maravilhoso que assista e tira dúvida aqui ao vivo quando tiver. Mas mesmo que você assista a aula ao vivo e que entenda, é recomendável que você revise a aula gravada depois, com calma, porque você vai perceber coisas que não percebeu agora na aula ao vivo. Tá entendendo? Mesmo
prestado atenção, tendo anotado, tendo compreendido, é sempre recomendável a revisão da aula. Com mais calma, anotando o que de fato é importante, criando as suas próprias explicações. Não se limitem ao que eu digo aqui. Se eu digo alguma coisa, eu passo um conceito, uma dica, e você entende, mas prefere simplificar do seu jeito, faça do seu jeito. Você tem que fazer do jeito que é melhor e mais fácil para você aprender. Essa é a grande sacada da coisa. Você entendeu, como eu disse, mas consegue passar em uma anotação de um jeito mais simples, com suas palavras, que essa é a grande sacada, faça. Faça. Por quê? Vai ser melhor para você internalizar o conhecimento. Tá entendendo? Se você consegue compreender e, de fato, passar com suas palavras, você já dá bons indícios de que entendeu, de fato, que está a caminho de aprender. Porque você conseguiu passar com suas palavras. Ah, mas não está igual que você explicou. Mas está correto do seu jeito? Tá. Então deixa do seu jeito. Porque no dia da prova, lá, quando você for marcar as questões, não vai interessar o jeito que o professor LC disse, que o professor Pasquale disse, que o professor Nilson disse, que Segala disse. Vai importar se você entendeu o assunto. A essência do assunto. Isso é o que importa. Diferença entre complemento nominal e objeto direto. Não tem. Como se não tem? Não tem no sentido de não tem como se enrolar com isso. Por quê? Como eu falei, complemento nominal completa nome. Objeto indireto completa verbo. Os dois são preposicionados. Na hora, você vai saber o que é um verbo e o que é um nome. Sabendo disso, você não vai confundir mais. Tá certo? Não vai confundir. Não vai confundir. Adjuntos adverbiais, assunto da aula seguinte, da aula da próxima semana. Certo? Adjuntos adverbiais. Nós começaremos na aula da semana que vem, na nossa aula número 5. Hoje é a aula número 4.